Olá, boa noite. Boa noite. Igreja celebra seu padroeiro, santo da obediência, da fé e do trabalho. Papa celebra a missa por ocasião do dia de São José. Condição clínica de Francisco melhora. E ele já respira sem auxílio de ventilação mecânica. Defensor e artesão da paz. Papa Francisco, a voz que clama pelo fim das guerras no mundo. Em São Paulo, representantes de escolas católicas debatem sobre a educação brasileira. No interior de São Paulo, uma catedral celebra o jubileu dos diáconos. Aracajuanos celebram o dia de São José no santuário dedicado ao patrono da igreja. Paróquia dedicada a São José, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, completa 70 anos. TV Canção Nova completa 25 anos de evangelização na capital paulista. 19 de março de 2025, dia de São José. O Canção Nova Notícias está começando. Mesmo hospitalizado, o Papa Francisco não deixa de citar em seus textos os países em guerra, expressando seu incansável clamor pela paz. O incansável clamor pela paz no mundo ecoou a cada audiência geral do Santo Padre. Exorto la comunità internazionale a fare tutto il possibile. Ao final de cada reflexão, o grito de pastor clamava pelo fim dos conflitos e alertava: a guerra é uma derrota e quem lucra são os fabricantes de armas. A trovare presto strade per la pace. E mesmo hospitalizado no Policlínico Agostino Gemelli, Francisco expressa por escrito seu horror à guerra. No Ângelus do dia 2 de março, escreveu: rezo especialmente pela paz, daqui a guerra parece ainda mais absurda. Ontem, Francisco respondeu à carta do diretor do jornal Corriere della Sera e encorajou aos que dedicam trabalho e inteligência para informar e valorizar a importância das palavras. Expressou que a fragilidade humana tem o poder de nos tornar mais lúcidos em relação ao que fica e ao que passa, ao que nos faz viver e ao que nos mata. O pontífice cita na carta que, enquanto a guerra devasta as comunidades e o meio ambiente sem oferecer soluções para os conflitos, a diplomacia e as organizações internacionais precisam de nova força vital e credibilidade. As religiões, além disso, podem se valer da espiritualidade dos povos para reacender o desejo da fraternidade e da justiça, a esperança de paz. Enquanto Francisco, mesmo enfermo, clama por paz, no nordeste da Ucrânia, um ataque de drone russo danificou 2 hospitais na noite de ontem. Ninguém ficou ferido. Os serviços de emergência publicaram imagens de um dos ataques. Espero que o Papa Francisco se recupere logo. Ele é um dos poucos líderes que ainda tem consciência. Hoje em dia temos testemunhado o derramamento de sangue na Ucrânia, Israel, Palestina. O mundo está piorando. É um mundo que está realmente andando verso... No Oriente Médio, pelo menos 400 palestinos foram mortos e mais de 500 ficaram feridos nos ataques aéreos de Israel à faixa de Gaza. A ação quebrou o cessar-fogo de quase 2 meses. Outro país lembrado pelo Papa é o Sudão, na África Oriental, onde a guerra eclodiu em abril de 2023, antes da transição para o governo civil. O Sudão agora enfrenta a maior e mais devastadora crise humanitária no mundo, disse essa diretora do Unicef. Economia, sistema de serviços sociais e infraestrutura estão próximos do colapso. Quase 2/3 da população do Sudão, ou seja, quase 30 milhões de pessoas, precisarão de assistência humanitária este ano, disse a executiva. O Vaticano divulgou hoje o boletim médico do Papa Francisco e ele está melhorando. Mais detalhes com nossa correspondente Danúbia Gleiser. O Papa Francisco continua melhorando, informa o boletim médico divulgado pela Santa Sé. O Santo Padre suspendeu a ventilação mecânica não invasiva e reduziu a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo e há avanços na fisioterapia motora e respiratória. Esta manhã, na solenidade de São José, o Papa concelebrou a Santa Missa.
No texto da catequese de hoje, o pontífice contempla alguns encontros narrados nos evangelhos, a fim de compreender a maneira com a qual Jesus nos dá esperança. E citou o encontro com Nicodemos. O evangelho nos diz que ele não conseguiu entender imediatamente o que Jesus dizia. Francisco expressou que, em alguns momentos, isso acontece conosco e, se nos fecharmos em nossa rigidez, hábitos ou formas de pensar, corremos o risco de morrer. Se encontrarmos uma nova maneira de amar e se permitirmos que o Espírito Santo gere em nós uma vida nova, nasceremos de novo. Hoje a Santa Sé também publicou a mensagem do Papa para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que será celebrado no dia 11 de maio, com o tema Peregrinos de Esperança, o dom da vida. Na mensagem, Francisco afirma que toda vocação na igreja, seja laical, de vida consagrada ou ministério ordenado, é sinal da esperança que Deus nutre para o mundo e para cada um de seus filhos. É isso, rezemos pelas vocações e continuemos perseverantes na oração pelo Papa. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Neste ano santo, a Diocese de São José dos Campos, no interior de São Paulo, está celebrando o jubileu dos diáconos. Nossa reportagem acompanha com Emerson Tessigni e Ederaldo Paulini o encontro desta noite. Tessigni, boa noite. Onde você está? E conta para mim como está o movimento por aí. Oi, Mauri, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta noite de quarta-feira. Eu falo ao vivo direto da Catedral de São Dimas, em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. Neste momento, aqui, o movimento da Catedral ele está tranquilo, porque a missa logo mais é às 19h30 e será relacionada ao jubileu dos diáconos, ou seja, os diáconos de toda a Diocese de São José, são mais de 100 diáconos, virão aqui até a Catedral em peregrinação para participar deste momento muito importante para a caminhada de cada um deles neste ano jubilar da esperança. E agora a gente vai falar nesse momento com o diácono Vandercy, para a gente falar mais a respeito deste jubileu dos diáconos. Diácono, obrigado por aceitar o nosso convite. Queria que o senhor partilhasse o seu sentimento em fazer parte desse momento especial, e é muito significativo porque tem aniversário também nesse processo, não é mesmo? Com certeza. Boa noite, Emerson, boa noite a todos que acompanham a Canção Nova. É muita alegria a gente poder estar celebrando esse momento que é o Jubileu dos Diáconos. O Jubileu dos Diáconos está no contexto do ano jubilar, e o interessante é a gente saber um pouquinho historicamente que o ministério diaconal ele foi, vamos dizer assim, suprimido no final do século V e foi só restaurado no Concílio Vaticano II, né? No ano de 1965, portanto, nós estamos há 60 anos do término do Vaticano II e aonde foi restaurado o diaconato. Então, é muita alegria, não é simplesmente uma celebração, é celebrar a essência da igreja. Lembrando que isso é válido para a igreja ocidental, né? A igreja oriental não teve essa mudança do diaconato. Perfeito, diácono, obrigado por aceitar o nosso convite, que esse seja uma oportunidade maravilhosa de crescimento espiritual para cada um dos senhores aqui na Diocese de São José dos Campos. Recapitulando então, mais uma vez, Mauri, missa às 7h30 aqui na Diocese de São José dos Campos, na Catedral de São Dimas, presidida pelo bispo diocesano Dom César Teixeira. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Emerson. Boa noite. E aqui eu quero fazer uma pequena correção. Foi anunciado que a equipe desta reportagem era o Emerson Tessigni e o Ederaldo Paulini. Mas, na verdade, é o próprio Emerson Tessigni, como já foi visto, e o Genilson Passetti. No dia em que a igreja celebra o Santo da Obediência, da Fé e do Trabalho, uma paróquia dedicada a São José, na região do ABC Paulista, comemora 70 anos de atividades com a participação de sua comunidade. Dona Nair lembra que chegou na paróquia de São José ainda menina. Hoje, com 88 anos, continua ajudando a comunidade que leva o nome de seu santo de devoção. Faço acolhida, faço prece, leitura, ajudo na cozinha. São José é o patrono, eu sempre rezo por ele. Sempre que eu peço a intercessão dele, sempre sou atendida.
Em 1929, a região de Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, ganhou uma capela dedicada a São José, que com o esforço da comunidade foi elevada à paróquia em 19 de março de 1955. Ao longo destes 70 anos, a igreja se desenvolveu junto com o bairro, que na época era uma localidade rural. Era uma região de muito fábricas de móveis. Então, os carpinteiros que trabalhavam nas fábricas se uniram para construir o bairro, a igreja, né? Por isso até que foi denominado como Paróquia São José. A paróquia acolhe todo o afeto de quem está no bairro. Dona Rita lembra com carinho de sua mãe, que trabalhou por muitos anos na comunidade. Maria da Conceição Lara, ela era vicentina, ela arrecadava mantimento, o bairro inteiro com carrinho de feira, né? Nossa, e eu trazia ela para trazer os mantimentos toda quarta-feira. Para Padre Jean, que está há 5 anos à frente da paróquia, a comunidade é participativa e preserva uma grande devoção ao patrono universal da igreja. Um povo muito acolhedor, um povo muito bom, um povo dedicado, um povo de fé e um povo muito devoto a São José. São José pode nos ensinar a virtude do silêncio e da observação, o homem da oração. Por isso ele é digno e justo. José ensina a cada um de nós a sermos cristãos, justos e religiosos, tementes a Deus. Estamos de volta para falar de futebol, porque a seleção brasileira está em Brasília para enfrentar a Colômbia na noite desta quinta-feira no estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das eliminatórias da Copa de 2026. Nossa equipe acompanhou o treino e a coletiva de imprensa. Vamos então ao vivo à capital federal com a repórter Aline Campelo, que tem as informações. Boa noite, Aline. Uma boa noite, Reinaldo, e a todos que nos acompanham. Bem, antes do treino, o técnico da seleção, Dorival Júnior, comentou a preparação da equipe, a ausência de Neymar e os desafios das eliminatórias. Vamos acompanhar. A partir do momento que as coisas comecem a serem encontradas com um pouco mais de naturalidade, apareçam ou floresçam também essas lideranças. Eu acho que é um fato natural. Nós não podemos aqui ficar relativizarmos e cobrarmos a todo momento, né? Eu acho que isso é um fato que vai acontecendo dentro de uma naturalidade. Os jogadores estão começando a terem aí uma sequência, todos eles, com a camisa da seleção. Queira ou não, é um momento um pouco diferente daquilo que viviam, e é só aguardarmos aí para que essas novas lideranças possam realmente aparecerem, se estabelecerem e passarem a todos a mesma confiança que esses jogadores que já têm e já possuem um momento como esse, já vivenciaram muito dentro do futebol. Bem, o Brasil treinou na segunda e terça-feira no estádio Bezerrão, na região administrativa do Gama, aqui no Distrito Federal. A seleção brasileira está em 5º lugar na classificação das eliminatórias com 18 pontos. E para manter vivas as chances de classificação, vai precisar vencer a Colômbia amanhã, nesta quinta, né, e assumir o 4º lugar na classificação geral. Após a partida, o grupo comandado por Dorival Júnior vai permanecer em Brasília para treinamentos no sábado, domingo e também na segunda-feira pela manhã. Em seguida, a seleção embarca para Buenos Aires, onde vai enfrentar a Argentina na terça-feira à noite. Para o jogo desta quinta-feira, aqui no Mané Garrincha, todos os 70 mil ingressos disponibilizados já foram vendidos. A torcida promete empurrar o Brasil para esta importante vitória. E nós ficamos por aqui na torcida. Eu volto com vocês no estúdio em Cachoeira Paulista. Uma ótima noite para todos. Obrigado, ótima noite para você. Bom descanso, Aline. Vamos agora falar da previsão do tempo, pois amanhã, dia 20 de março, tem início aí uma nova estação, o outono. Vamos aí então ver como fica o clima.
O verão se despede com frio de 4 graus e geada no sul do país. Nesta manhã foi registrada a segunda geada de 2025. E como você vê nas imagens, no Vale do Caminho da Neve, em São Joaquim, na Serra Catarinense, uma fina camada de gelo mudou a paisagem local. O tempo firme predomina nos 3 estados do sul do país, pois uma área de baixa pressão que direciona a umidade para o continente vai manter a chuva concentrada entre o litoral gaúcho e catarinense. Essa frente fria avança e pode chover em praticamente todos os estados do sudeste. Vai ter nuvens carregadas aqui no leste e no norte do estado paulista. Também boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No centro-oeste vai ter sol entre nuvens e apesar do tempo abafado, a chuva se concentra entre o norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. No Nordeste chove em praticamente toda a região, mas a chuva mais expressiva continua sobre o Maranhão, Piauí e Ceará. Vamos agora para o norte, onde o calor e umidade, a junção desses 2 fatores, vai provocar chuva em toda a região e há temporais previstos para o Amazonas, Acre, Roraima e Pará. Os termômetros marcam mínima de 18 graus em Porto Alegre, 22 graus no Rio de Janeiro e máxima de 32 graus em Cuiabá e 33 graus em Salvador. Voltamos a falar da solenidade de São José agora em Fortaleza, porque centenas de fiéis participaram da festa em homenagem ao santo padroeiro do Ceará. Com o tema A Esperança Não Decepciona, a festa começou logo cedo na Catedral Metropolitana de Fortaleza. Os peregrinos participaram de missas dedicadas aos enfermos, às crianças e às famílias. Confiantes na intercessão do santo padroeiro do Ceará e da Arquidiocese de Fortaleza, os fiéis também seguiram em procissão. A caminhada contou com a presença do arcebispo Dom Gregório Paixão. Na Terra Santa, o dia de São José foi marcado com uma celebração solene na Basílica da Anunciação. As informações são da missionária da Canção Nova em Nazaré, Letícia Saltier. Aqui em Nazaré, na Terra Santa, nós acompanhamos neste dia solene, dedicado ao glorioso São José, o ingresso solene oficial do custódio da Terra Santa, que rezou na Gruta da Anunciação. Também foi presidida a Santa Missa por ele, esta missa solene, com a presença de muitos sacerdotes, religiosos, religiosas e o povo local. Pelas mídias sociais, nós da Canção Nova fomos dia a dia refletindo todas as virtudes de São José que nós falamos na ladainha ao glorioso São José. Ele é o nazareno porque ele cresceu aqui em Nazaré, daqui ele partiu em missão e realizou a sua vocação. Letícia Saltier, de Nazaré, Terra Santa, para o Canção Nova Notícias. Faleceu hoje em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, Antônio Roberto Ferreira da Silva, pai do padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova. Antônio Roberto Ferreira da Silva nasceu em 1945 em Recife, Pernambuco. Ainda criança, se mudou para o Rio de Janeiro. Casado com Maria Luísa, falecida em 2019, teve 3 filhos, William, Roberta e Wagner Ferreira, hoje padre e presidente da comunidade Canção Nova. Senhor Antônio viveu os últimos meses no Recanto da Esperança, em Guaratinguetá, sofrendo de demência e faleceu aos 79 anos. Durante a celebração eucarística com familiares, amigos e membros da comunidade Canção Nova, Padre Wagner destacou valores éticos e cristãos passados pelo pai, a ele e aos irmãos, entre eles o amor pela Igreja, pela Santa Eucaristia e Nossa Senhora. Ex-aluno do Colégio Mater Ecclesiae, no Rio de Janeiro, Senhor Antônio ajudou na fundação da paróquia de São Marcos, em um condomínio da Barra da Tijuca. Vós que prometestes o paraíso ao bom ladrão arrependido, recebei no céu este nosso irmão, nós os pedimos, Senhor. Homem de rosários diários deixa um legado de fé e amor ao próximo, capaz de mudar sua vida e de sua família. Com pesar e proximidade, elevamos a Deus nossas preces, na certeza que não é o fim e que Antônio será eterno no coração de quem o amou. O Departamento de Jornalismo se solidariza ao padre Wagner Ferreira e seus familiares. Nossas condolências e proximidade espiritual. Na capital paulista, faleceu hoje aos 90 anos o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo.
O velório do ex-governador de São Paulo aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado, das 10 da manhã às 3 da tarde. Cláudio Lembo deixa esposa, filho e 4 netos. A causa da morte não foi divulgado pela família. Lembo governou São Paulo entre abril de 2006 e janeiro de 2007 e foi vice-governador de São Paulo entre 2003 e 2006. O político era formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de São Paulo e doutor em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também foi reitor. O presidente Lula manifestou pesar pelo falecimento do professor. Em nota, o cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, manifestou sua solidariedade e conforto aos familiares e amigos. O sepultamento foi realizado às 4 da tarde no cemitério do Araçá, na capital paulista. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, decretou o luto oficial de 3 dias. De São Paulo, Luciana Santos, para o Canção Nova Notícias. Um evento promovido pela Associação Nacional de Educação Católica em São Paulo reúne gestores, comunicadores e profissionais da área para discutir os principais desafios e as estratégias mais eficazes para fortalecer a comunicação e o marketing no contexto educacional brasileiro. A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil atua em 900 municípios e realiza 172 obras sociais. O evento, promovido pela ANEC em São Paulo, é voltado para gestores, comunicadores e profissionais da área educacional. Vamos conversar como é que a Igreja Universal, o próprio Vaticano, tem trabalhado um pouco disso, tem feito o projeto A Igreja de Escuta e vamos discutir um pouco de que estratégias utilizar para trazer esse pessoal para perto e ampliar nossa voz e a extensão das nossas escolas, dos nossos colégios católicos, a lugares que às vezes a gente não consegue chegar. O evento serve como um espaço para aprender e trocar experiências que fortalecem e aprimoram as instituições de ensino e suas estratégias de comunicação. Em mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco pediu que os profissionais possam ser comunicadores de esperança. Uma comunicação que seja transparente, que seja verdadeira, que cheque as suas informações, que tenha fundamentação daquilo que faz e que compreenda a importância de que nós nos comunicamos com pessoas, que em toda comunicação existe vidas humanas envolvidas. Um dos temas abordados são os desafios da comunicação e do marketing dentro das instituições católicas. Nós temos que ter em mente aquilo que nos diferencia. Nós somos educação católica. O nosso modo de proceder, ele tem que ser diferente. Irmã Carolina ainda afirma que a inspiração do evento é Cristo. Jesus é o comunicador por excelência, é ele que nos ensina o que comunicar e como comunicar. Que os nossos comunicadores e comunicadoras conheçam cada vez mais dessa tradição e se aprimorem para que saibam comunicá-la. Há 25 anos, a Canção Nova estreava em São Paulo suas primeiras produções de TV. O projeto atendia ao chamado de seu fundador, Padre Jonas Apib, que via nos meios de comunicação uma poderosa ferramenta para aproximar as pessoas de Jesus Cristo. Em 19 de março de 2000, Padre Jonas abençoava antena e equipamentos, dando início a esse trabalho de evangelização que completa Jubileu de Prata. E nós te consagramos, Senhor, esta antena com esta torre e te consagramos, Senhor, tudo aquilo que a TV Canção Nova vai realizar nessa cidade de São Paulo. Se nós te entregamos, Senhor, acima de tudo esse povo imenso, Senhor, que vai ser atingido pela Tua Palavra. Se nós te rogamos, Senhor, nós te pedimos que esse povo seja profundamente abençoado. Beatriz é missionária, atua como gerente da TV Canção Nova em São Paulo e fala da graça de Deus que move as produções na capital paulista. Essa bênção que o Padre Jonas deu, claro, está valendo até para hoje, nós sabemos disso, né? E por isso que a gente se desdobra, a gente dá nossa vida. E eu vejo que não é um peso para ninguém aqui, nem para nós que somos missionários e nem para os nossos colaboradores. Todos os nossos missionários
e os nossos colaboradores precisavam dar o máximo para que realmente fosse uma cidade de Deus e uma televisão de Deus e uma missão de Deus. E foi uma casa salesiana que acolheu os primeiros estúdios da Canção Nova na Terra da Garoa. O que começou com divulgação boca a boca e distribuição de panfletos, aos poucos ganhou o coração dos paulistanos. E 25 anos depois, a TV Canção Nova leva para todo o Brasil programas oracionais sobre saúde, dicas culturais, transmissão de missas, eventos e jornalismo diário. E como foi no início, segue contando com a graça de Deus. Nós somos uma equipe que arregaça mangas todos os dias para levar esse Deus vivo, vivido na vida de cada pessoa que está em casa. O Papa Francisco destaca que as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo e afirma que este acontecimento é bonito e, de certo modo, a missão das mulheres. Nesta reportagem, vamos conhecer histórias de mulheres que buscam viver em conformidade com os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. O livro dos Provérbios aponta que não é fácil encontrar uma mulher virtuosa e atesta: a mulher, segundo o coração de Deus, é valiosa, um tesouro encontrado na sociedade, na igreja e no lar. Casada há 35 anos, Janaína tem 2 filhos adultos. A professora aposentada serve na paróquia Santo Antônio há 15 anos. Serviço doado que exerce com alegria e dedicação. As alegrias são inúmeras. Sentir a presença de Deus nos trabalhos, normais do dia a dia é muito gratificante. Levar a comunhão aos enfermos são experiências, são sensações que enchem o meu coração de gratidão. Janaína conta com o apoio do marido em tudo que realiza. Um marido muito compreensivo também, que participa. É bem tranquilo, conciliar os trabalhos da igreja com os trabalhos de casa. A mulher, segundo o coração de Deus, é temente ao Senhor, confiante e trabalha com alegria. Pode ser religiosa, leiga, casada, solteira, mas mantém Cristo como centro de sua vida. Meu encontro pessoal com Jesus foi no Cursilho de Cristandade, da minha diocese de origem. Eu tinha uma certeza de que Deus me chamava para dar algo a mais da minha vida para Ele. Antonieta realiza um apostolado com mulheres, que hoje se estende a todo o Brasil. A intimidade com Deus e a minha formação e o trabalho com a minha terapia psicológica, tudo isso favorece para também colaborar com mulheres que passam por esse tipo de conflito, que precisam de ajuda. Espiritualidade própria da mulher que consiste no centro de sua vocação, na resposta ao amor de Deus que a chama à santidade. São muitas as mulheres que deixaram tudo para se entregarem inteiramente a Deus. E eu conheci uma moça que se tornou uma amiga. E ela me convidou para fazer um retiro. Eu devia ter uns 14 anos, assim, mas nunca pensei em ser religiosa. E aí, naquele retiro, Deus me tocou, de alguma forma, que eu não sei qual momento e nem qual hora. E aí eu fui sentindo cada vez mais sede de participar da celebração da missa, de comungar, de rezar. Eu me sentia chamada, sabe, a buscar mais. Com 24 anos de vida religiosa, Irmã Rosália diz renovar sua entrega a Deus todos os dias. Eu nasci para isso, essa é a minha vida. Eu estou aqui inteiramente, estou aqui totalmente entregue a Deus.
O Papa Francisco afirma que a vida religiosa é o grande tesouro da Igreja. Irmã Rosália confirma, é um despojar-se de si mesma. Então, tudo aquilo que eu faço em nome de Jesus, eu faço para Jesus, eu faço por Jesus. O meu servir também é estado de entrega mesmo. Então, isso para mim é ser religiosa. Ao buscar assemelhar-se ao coração de Deus, cada mulher tem no plano divino de salvação pessoal o seu porto seguro. Na reportagem de amanhã, nós vamos conhecer a história de mulheres empreendedoras que conquistaram, por meio do trabalho, um lugar na sociedade, conciliando vida profissional e familiar. O Santuário da Mãe, rainha e vencedora 3 vezes admirável de Schanstatt, em Brasília, celebrou nesta quarta-feira o aniversário de 25 anos de criação. Entre as comemorações, houve uma procissão com militares de diversas forças do Brasil. O Santuário Tabor da Esperança foi fundado em 19 de março do ano 2000, dia de São José, localizado em uma área militar, região estratégica, de onde é possível ter uma visão do plano piloto de Brasília e da Praça dos Três Poderes. É uma coisa que toca no coração da gente, quando a gente realmente tem Deus e Nossa Senhora do lado segurando, a gente fica emocionado. A celebração do jubileu de 25 anos do santuário começou com a oração do Santo Terço na capelinha. Em seguida, os militares seguiram em procissão até o local da celebração, presidida pelo arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, Dom Marconi Vinícius. Vir a esse santuário, que também está no seu ano jubilar, celebrar o Ano Santo e celebrar São José com as Forças Armadas, é dizer para todo o Brasil, esperança, o mal não vence, porque o bem, que é o Filho de Deus vivo, já venceu o mal. O deputado distrital destacou a ocasião como oportuna para manter a esperança em um mundo que possa seguir os passos de humildade e obediência de Maria e São José. Servir sem ver a quem, como ele fez. Serviu a toda a humanidade, como Maria serviu com a própria vida, e Cristo, que serviu com a própria vida e ressuscitou. Então, fico contente. Devota da Mãe Peregrina, a comandante da Polícia Militar do Distrito Federal encontra forças para os trabalhos diários nos braços de Nossa Senhora. Eu sinto aqui, todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto uma paz incrível e é isso que a gente tem que pensar, buscar paz para entregar a paz para a sociedade. O Santo Padre, o Papa Francisco, enviou a bênção apostólica aos responsáveis pelo santuário por ocasião do jubileu de 25 anos. Em Sergipe, os fiéis celebraram o dia de São José num santuário dedicado ao patrono da igreja. No ano passado, o local foi autorizado pelo Papa Francisco a conceder indulgência plenária por ocasião dos 100 anos de instalação paroquial. Desde as primeiras horas do dia, fiéis e devotos chegavam ao santuário para celebrar o Santo da Obediência. A programação contou com a oração do ofício de São José e 5 missas que aconteceram ao longo do dia. Celebrarmos São José é nós celebrarmos a certeza de um Deus que nos ama, a certeza de um Deus que caminha conosco, e nós temos todos os motivos para agradecermos a Deus. Nos 100 anos de vida paroquial, São José acolhei-nos como peregrino da esperança. Aos pés da imagem de São José, pedidos e agradecimentos deixados pelos devotos do excelso padroeiro. Aos 87 anos, seu José Fabiano não deixa de participar desta data dedicada ao santo de devoção. E peço a São José que proteja todos nós, principalmente as pessoas mais necessitadas, que são abandonadas. Há um ano, o Santuário de São José, na capital sergipana, recebeu autorização do Santo Padre para a concessão de indulgências plenárias. Um momento especial celebrado junto ao centenário de instalação da paróquia. Um ano em que nós caminhamos, um ano onde aqui recebemos tantas pessoas, porque a nossa igreja é uma igreja central, e fazendo valer aquilo que o Papa nos concedeu ano passado, a gente com certeza finaliza com o coração repleto de alegria. Eu sou Maria José, devotíssima dele, desde que nasci, quando foi designado que eu me chamaria Maria José.
e aqui estou todos os anos. Sou consagrada a São José, sirvo também aqui no Santuário São José, então para mim é uma emoção grande, porque assim como ele cuidou de Jesus, amou, educou, assim também eu me sinto amada por ele, cuidada por ele, e assim todos nós aqui nos sentimos. Embora discreto nas escrituras, São José teve uma das missões mais significativas do cristianismo: educar e proteger o menino Jesus. É por essa razão que muitos fiéis recorrem a ele em orações, reconhecendo este santo como um dos principais intercessores da Igreja Católica. O mais santo de todos os homens é chamado de José. Diversas são as devoções associadas à sua figura paterna. Nós temos a devoção de toda quarta-feira, nós rezarmos a São José, dedicarmos esse dia a ele, as cartas a São José que as pessoas escrevem. Nós temos o cordão de São José que as gestantes amarram sobre o corpo, também aqueles que sofrem com cálculos renais, acreditando que, assim como ele cuidou de Maria, ele também cuida de cada pessoa que está sofrendo, que está numa situação vulnerável. Mas como é bom saber que o Senhor intercede por mim junto a Jesus. A voz embargada é a concretização de quem confiou e foi ouvida. Milena rasgou seu coração e colocou em uma carta. Destinatário, São José. Eu comecei escrevendo, colocando tudo aquilo que eu esperava de um esposo, de um marido, como que eu gostaria que fosse. Era mais tipo de atitudes que eu gostaria que fossem muito semelhantes à de São José, e fui escrevendo. 3 meses depois que eu escrevi a carta, eu falei assim, desse jeito: São José, onde está o meu marido? Porque meu marido está escondido em algum lugar. Então, aonde que ele está? Que eu gostaria de encontrá-lo. E na quinta-feira de adoração conheceu o Arthur, um português que passava férias no Brasil. Dali em diante, São José cuidou de cada detalhe. Eu vi que era um mover de Deus mesmo para mim. Amanhã, inclusive, eu e o Arthur, nós vamos fazer 7 meses de namoro. Estamos ainda à distância, né? Porque eu estou aqui no Brasil e ele está em Portugal. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi a intercessão de São José, que foi a mão providente de São José, que intercedeu por mim diante daquilo que é um desejo do meu coração. José é exemplo de humildade. Sua vida nos ensina o martírio de nosso orgulho. O homem justo providenciava tudo o que Jesus e Maria necessitavam. Patrono da igreja e dos trabalhadores, atende os pedidos de todos que pedem sua intercessão. No itinerário quaresmal, nós podemos contar com São José para nos fortalecer, como ele foi fortaleza para Jesus, para que ele possa nos proteger, interceder por nós. Então, todo católico ele deve guardar esse dia, é um dia santo. História que Alexandra reescreveu ao fazer a 30ª do Sagrado Manto de São José e resgatar sua importante missão no mundo: evangelizar. A igreja e seus sacramentais e sua forma devocional nos coloca debaixo do manto de São José porque Jesus e Maria lá estiveram. E eu louvo a Deus, e a maior de todas elas recebida para mim é uma graça espiritual de ter salvado a minha vocação e a minha vida com Deus. Porque eu permaneço com Deus graças a São José. José, Pai, protetor e santo, intercedei por nós. Vivendo assim. Que neste dia de São José, todos os homens possam buscar a sua intercessão e tê-lo como modelo de homem justo e de fé. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite. Boa noite, viva São José, paz para você.